Fala galera, está começando mais um episódio do podcast versão 90. Eu sou o John Alves, aqui do meu lado. Pode me chamar de Will. Você prefere? É menos energia que a pessoa gasta, né? William. Aí você fala Will, Abreviado já. Will, passou. Tranquilo, né? Então estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast, né? E hoje a gente está com a presença aqui do Marquinhos, ele que é vereador aqui Autoridade, na nossa cidade. né? Uma autoridade no podcast hoje. Ficamos muito felizes. Seja bem-vindo, Marquinhos. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Will. Will. Desculpa aí. Não, pode chamar de William, pode chamar de William. Já comecei a gastar muito. Né? Tem muita energia. energia na fala aí com ele, né? Mas é um prazer para nós estarmos aqui, Jonathan e também o William. Enfim, o nosso amigo ali que está na técnica ali também. Mas é muito bom. Eu conversava antes de começar aqui, assistir alguns episódios de vocês aqui. É algo que realmente tem engrandecido muito as pessoas que vocês têm trazido aqui. As histórias de vida, eu gosto muito das histórias de vida das pessoas e principalmente porque vocês estão aí valorizando as nossas pessoas, os nossos aqui da nossa cidade e região, né? Então é muito bom. Legal. Esse é o principal objetivo mesmo. Isso aí. Então, antes da gente dar início ao nosso bate-papo, vamos agradecer os nossos parceiros aí que faz esse podcast acontecer com a gente. Agradecer aí a galera da AS Sonorização pelo apoio e pela parceria de sempre. Esse ambiente tops que a gente faz as nossas gravações aqui. Se você precisa também de um som para o seu evento, aniversário, casamento, se você precisa de som para bandas também, é com AS Sonorização. Agradecer também a Feeling Design, se você precisa de monitoramento para suas redes sociais, artes para eventos, artes para redes sociais, né? Com a Feeling Design. Então, se você não tem tempo quase de cuidar, né? Muitas pessoas não têm tempo de cuidar das suas redes sociais e você precisa estar divulgando muito conteúdo, é com a Feeling Design e aí eles fazem aquele monitoramento top para você. Agradecer também aí o Mercado Gomes, fica lá na rua Carmo da Mata, no Jardim Itália, né? Você encontra o Mercado Gomes, bons preços, um bom atendimento, aquela variedade de carnes. Sabe o domingo de manhã, quando aquele cunhado teu que não sabe nem assar carne vai na tua casa almoçar? Não se preocupe. Eu não tenho cunhado. Vai. Então. Mas pra quem tem, vai lá no Mercado Gomes e compra uma costela bem assada, um frango assado. Cara, o corte que você quiser, eles vão ter lá pra... Isso que eu ia perguntar. Então, assados no domingo, né? Assados no domingo. E é maravilhoso. Então, Mercado Gomes, lá no Jardim Itália. E também agradecer aquele aplicativo, né, Will? O Ai, que fome. O Ai, que fome. O aplicativo mais fominha da internet. O QR Code está na tela, você pode escanear o QR Code, ir direto para o aplicativo e usar o nosso cupom que é o Versal90. E aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra aí no aplicativo Ike Fome. Então pede um Ike e aí você pode ter um desconto e comer bem. Comida e desconto é a melhor coisa que tem. É maravilhoso. Comida e desconto, ó, pra você ver que maravilha. E então, pedir a vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Versão 90. Vocês que estão chegando pelo Marquinhos. Se inscreve no canal, por gentileza. Já deixa seu like, ativa o sininho para saber dos próximos convidados, próximas pessoas que vão estar aqui conversando com a gente. E cada vez que vocês divulgam o nosso canal, a gente consegue chegar a mais pessoas, a mais pessoas que a gente conhece histórias e pode estar trazendo, batendo um papo com a gente. Com certeza. E a gente tá chegando a quase 1.000 inscritos. Graças, obrigado. Falta 55. E contamos com os fãs do Marquinhos para atingir essa meta. Tá aí, também contamos. Você teve quantos votos na última eleição? 734. Pronto, ó. Quem votou, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Fechou, né? Fechou. Você que votou já tá inscrito? Valeu. Você que votou e não tá inscrito? Aí Deus tá vendo, oportunidade. Viu? Cara, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Um dos principais motivos da gente ter o podcast é saber da vida das pessoas. Então, a primeira pergunta que eu te faço, se você é telêmaco borbense mesmo, como foi a sua trajetória até o dia de hoje? Eu sou de Telêmaco mesmo, nasci em 1977, não parece, né, Jonathan? Essa carinha que quem nasceu em 67, né? Eu brinco que o óculos estraga, gente. Você tem o óculos aí. Já pareço mais velho. Tem. Parece que a gente é mais velho, né? Então é complicado. Mas é só por causa do óculos. Só por causa do óculos, né? Mas rapaz, olha, eu nasci, me criei, cresci. Para não dizer que eu não passei por todas essas fases da minha vida no mesmo local, quando eu me casei,
eu me mudei 6 meses pro bairro Sem Casas. 6 meses e voltei praticamente na mesma casa depois de 6 meses, assim, de frente do outro lado da rua, né? Então, Nossa. eu nasci, cresci ali aqui pertinho de vocês, aqui perto do SESI. E daí, quando eu me casei, daí voltei e comprei a casa na frente da casa do meu pai e hoje estamos lá, né? Então, eu brinco assim que pra ir na casa do meu pai é muito longe, sabe? Então, eu saio lá e falo, vai, tudo bem? Já fiz a visita, né? Então, assim, não conheço muito para falar para vocês, assim, experiências para fora daqui, porque eu só vivi aqui em Telêmaco. Até eu brinco, assim, que a gente faz muitos planos, né? A Bíblia fala que no coração do homem há muitos planos, mas é a vontade de Deus que se realiza na vida da gente. E já fiz muitos planos de ir embora e tal, e daí sempre as coisas se encaixam da gente ficar, né? Hoje a gente tem uma função na cidade, amo a minha cidade e faço de tudo por ela. E tanto é que é assim, hoje estamos representando a população pelo trabalho que a gente faz. Então é sinal que Deus não quis até agora e não está querendo. Então, se não está querendo, a gente tem que estar de acordo com a vontade de Deus, né? Certo. Verdade. E você sempre foi da política? Teve outros empregos? Não, na verdade, a política, ela... todos nós somos um ser político, né? Na verdade, a natureza, até eu pensava comigo antes de vir para cá, lá em casa, né? Quando a gente é pequenininho, né? A criancinha, ela briga com a mãe porque quer um brinquedo, quando é bem pequenininho, quer mamar, né? Briga, e chora, esperneia, e a mãe vai lá e dá mamar, né? Ela fala assim, então, né? Daí cresce e começa a espernear por outras coisas, né? Sim. Então, desde pequeno, né? Quando é criança, quer um brinquedo, enfim, briga, e às vezes o pai e a mãe não conseguem dar tudo aquilo que o filho quer, mas ele sempre abre uma concessãozinha, ele sempre faz algo a mais, e é assim na vida política também, né? Então, quando você cresce e você se torna um ser mais político, sem a política, quem sabe, partidária, mas a vida é assim, né? Então, você está lá na igreja, existe uma política na igreja. Está lá na tua escola, existe uma política. Às vezes que você exige melhorias no lanche, que seja, então existe. Mas eu, assim, a vida política partidária demorou um pouco a entrar na minha vida, até porque eu era averso a isso, né? Então, eu não critico muito hoje quando as pessoas falam mal porque a gente tem que entender o tempo de cada um. É o time de cada um. Às vezes a pessoa não tem entendimento da importância nesse momento. Futuramente ele vai ver. Sim. Eu era radical contra, né? Então, veja bem. Você era antipolítico? Eu era assim, até porque a gente tinha um trabalho na igreja, o Jonathan sabe, né? Do trabalho que a gente sempre teve na igreja. Nossa vida, quando alguém da igreja se envolvia, eu ficava horrorizado. Aí depois, quando eu me envolvi, começaram a ficar horrorizados comigo. Como assim? Ele que era contra? Mas é isso. O cara que era contra. Mas era, como eu disse, aquele momento. Na questão de mandato, por exemplo, eu trabalhei desde... você falou até chegar até aqui, né? Eu fui guarda-mirim, por exemplo, né? Lá nos meus, naquele tempo, podia trabalhar. A grande briga que hoje existe, né? A grande discussão que hoje existe sobre o trabalho para o adolescente, né? Hoje é menor aprendiz, você consegue trabalhar. Então a gente diz, ele não pode trabalhar. Não, ele pode como menor aprendiz. Sim. Que a legislação ela assegura justamente para a criança não ter no trabalho, afastá-la da escola. Enfim, existe uma política pública em cima disso, por isso que é o menor aprendiz. Mas naquele tempo, por exemplo, eu comecei a trabalhar, não tinha 12 anos, né? Que era como guardinha mirim, que a gente falava. Até o maior respeito a gente tem pela instituição aqui na cidade. Aí depois eu trabalhei numa empresa terceira da Klabin, quando eu fiquei já maior, e aí entrei a trabalhar na Klabin. Trabalhei por 8 anos na Klabin, e aí quando saí da Klabin, eu já saí porque o prefeito da época me convidou para que eu assumisse uma função, um cargo dentro da prefeitura. E aí depois que eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei na Câmara, como assessor na Câmara. Depois da Câmara, voltei para a prefeitura. E daí depois da prefeitura, voltei para a Câmara de novo, mas daí como vereador. Né? Então, assim, é um caminhar, né? Então, como diz, em todo esse tempo aí, a gente foi contra, a gente foi a favor, a gente foi, né? Então, é o tempo, né? Então, hoje a gente entende a importância que se tem. Se eu não entendesse essa importância hoje, estaria fazendo outras coisas. E o que te fez mudar o pensamento? Foi quando você foi convidado pelo prefeito ou foi em outro momento? Então, veja como que é as coisas. Eu tinha vontade de saber como funcionavam os bastidores da coisa. Entendi. Né? Os bastidores, porque o que acontece? Hoje eu sei como que é os bastidores
do poder legislativo, do executivo, nem tudo aquilo que aparece para a sociedade é muitas vezes daquela forma. Então, às vezes sai uma notícia, sabe? Sai uma notícia lá e você olha e fala, puxa vida, eu estava lá. Não é bem Não é desse isso. jeito. Não é bem assim. Então, o que acontece? Até por, assim, quem me acompanha, por exemplo, eu gosto de todo dia eu estou divulgando algo. Eu estive lá em tal lugar, estive em tal evento, estive em tal encontro. Até para quê? Para demonstrar para a população que a gente está fazendo o trabalho, mas também demonstrar um pouco da forma que realmente as coisas estão acontecendo. Certo. Porque às vezes o que se vendem para nós não é bem assim, né? Então, eu, por exemplo, estava falando sobre essa questão do se envolver, do estar mais. É algo meio que natural, como se fosse até um dom, vamos dizer assim, né? Porque o que aconteceu? Como eu tinha essa vontade de conhecer os bastidores, um dia eu estava lá em casa e falei, mas eu quero conhecer como que funciona, eu quero saber como que a escola... Eu não conseguia entender aquela questão da legenda. Puxa, mas como que Eu pode? não entendo isso, cara. É inentendível, se é que existe essa palavra, né? Porque daí eu falo, pô, mas o cara teve... Nós tivemos, pra você ter uma ideia, nessa última eleição, nós tivemos o Toto, uma pessoa que eu quero muito bem, vamos dizer assim, ele foi o mais votado da eleição e não foi eleito. Pois é, você consegue me explicar? Eu não sei se eu vou entender isso. Então, o que acontece? Passando um pouquinho, bem rapidinho assim, o que é a questão da legenda partidária? E eu perdi uma eleição por causa disso. Então, o que acontece? Nós temos 13 cadeiras na Câmara. Vamos arredondar, por exemplo, que fôssemos 130 mil eleitores em Telêmaco Borba. Não é, né? Bem menos que isso, mas só para arredondar. 130 mil eleitores. Então, se nós temos 13 cadeiras, para cada cadeira, nós teríamos que ter o quê? 13 mil votos. Ok. Aliás, 10 mil votos, porque é 13, né? 10 mil votos vezes 13 dá 130 mil. Aí o que acontece? 10 mil votos. Então você faz uma... Naquele tempo era coligação, agora não pode mais fazer coligação. Nós tínhamos que nos reunir em 10 candidatos. Esses 10 candidatos tinham que atingir, no mínimo, 10 mil votos. Certo. Então, por exemplo, se o camarada tivesse 8 mil votos, e daí os candidatos dele lá, um teve 200, outro teve 300, outro teve 400, outro teve... E daí ele teve 8 mil, mas aí, somando todos os 20, os outros 19 não conseguiram atingir 2 mil votos. Ele com 8 mil votos não era eleito, porque todos os 10 não atingiram os 10 mil votos. Né? Então, o que acontece? Quando eu fui candidato a primeira vez, eu não sabia disso, eu não entendia nada, na verdade. Pra você ter uma ideia, quem me encontrava na rua falava assim, o cara é doido, porque eu saía fazer... A minha menininha, aliás, o meu menino era neném ainda. Eu saía fazer campanha, eu, a minha esposa, carrinho, assim, de bebê, entregando panfletinho. Entregando panfletinho. Você não tem candidato? E tinha uns que xingavam a gente. Tem isso? Tem, né? Uns que xingavam. Por causa do partido ou do lado que você tá? Mas é aquela coisa do time. Que eu falei pra você, tem pessoas que ele joga todo político na mesma vala. Ele vê na televisão que o camarada foi preso com uma mala de dinheiro. Ele acha que o vereador vai ter uma mala de dinheiro aqui. Rapaz do céu. Não, sabe? Aquilo que eu falei. Então, joga todo mundo na vala. Joga todo mundo, julga todo mundo por aquilo que vê na televisão, pelos escândalos. Eu não sabia disso também. Então, eu saí pra rua entregando panfletinho. E os caras falavam, pô, mas você, Marquinhos, fui lá no retiro, você foi se envolver com isso, você é um cara de Deus. Exatamente. Eu fui. Aí, me lembro até hoje, nunca me esqueço, 158 votos. Aí quando eu fui, olha como eu tinha expectativa tanto de ganhar a eleição, que aquele tempo eu trabalhava na Klabin, a gente pegava às 14, eu votei no período da manhã, e estava no ponto do ônibus às 13 para ir trabalhar. Os caras falaram, você não é candidato? Eu falei, e daí? Mas você não vai esperar para saber? Eu falei, não, vou ter que trabalhar. Esse é o meu serviço. Porque eu sabia que não tinha assim, possibilidade nenhuma. Aquela eleição foi realmente para conhecer, como eu falei, os bastidores, como que funcionava. E daí minha esposa ligou para mim à noite e falou assim, Marquinho, quantos votos você acha que você não vai ficar triste? Não, porque o que acontece? Muita gente fala, né? Eu vejo assim na internet, porque se eu tivesse... Lá eu ia fazer de tal jeito, ia fazer... Coloque o seu nome à disposição. Apresente as suas propostas. Se a população quiser, a população vai votar em você. Mas muita gente também tem medo de colocar o nome. Por quê? Porque tem medo de se decepcionar. Porque você vai colocar na ponta da caneta assim, né? Poxa vida, eu tenho tantos parentes, eu tenho tantos amigos, aí chegar no final... e ter 40 votos, 50 votos,
tem gente, eu já conheci gente que ficou revoltado, né, da vida, né? Sim. O cara tinha tantos amigos, tinha trabalho na igreja, tinha não sei o que, foi candidato, teve 30 votos. Cadê os meus amigos? Não, Pois seus é. amigos também tinham outros amigos que votaram nos outros amigos. É a questão da eleição. Então, naquele dia, ela me ligou, eu falei, se eu tiver aí 100 votos, tá louco de bom, 100 pessoas que acreditaram nas minhas propostas, enfim. Ela falou, então fica tranquilo, você teve 158. Eu falei, então 58 a mais. 58 a mais. Só que daí na outra eleição, como a gente já estava mais inteirado, nessa eleição que daí o prefeito da época me chamou. Entendi. Né? Me chamou um dia e falou assim, Marquinhos, é o seguinte, nós temos um convite para fazer para você. E o que era a minha dificuldade na época, William? Eu fazia o curso de Direito aqui na faculdade de Telêmaco Borba. Então, quando a gente pegava as 14 na fábrica, eu faltava a semana inteira na aula. Porque eu não conseguia acompanhar lá. E quando a gente pegava, por exemplo, às 10 da noite, tudo bem. Eu saía quase no horário e ia para a fábrica. E quando eu pegava de manhã, tranquilo. Mas quando eu pegava às 14, daí conversava com os chefes falavam assim, nós não podemos influenciar nisso. Você tem que conversar com os teus companheiros. Nenhum companheiro gostava de trocar de horário. Sim. Né? Daí eu falei, não, eu tenho que arrumar uma outra forma. E quando o prefeito me chamou, era interessante, assim, ele tem muita gratidão a ele, né? Ele me chamou e falou assim, Marquinhos, nós temos uma proposta para você viu, você estava junto com a gente na campanha. Eu nem estava esperando esse tipo de coisa, né? Eu falei, fui candidato, acabou a eleição. Que o povo tem aquela visão, né? O povo tem a visão que o cara só está sendo candidato porque ele está atrás de cargo, ele está atrás daquilo. Eu nunca tive atrás disso. Você entrou porque você queria fazer alguma coisa. Exatamente. Aí o prefeito chamou e falou, não, porque você foi candidato também, você colaborou na campanha, então tem uma proposta para fazer, para te chamar para trabalhar na prefeitura. Você aceita? E eu pensando na faculdade, né? Eu falei assim, não, eu preciso até, fico feliz. Ele olhou para mim e falou assim, e quanto você gostaria de ganhar? Nossa. Pra quê? Eu não tinha ideia de quando ganhar na prefeitura, rapaz. Se eu soubesse, rapaz, eu tinha feito uma pesquisa antes, né? E ele olhou assim, do jeito dele, né? E ele falou assim, quanto seria... Aí eu pensei no que eu ganhava na fábrica. Aí eu pensei assim, doutor, né? Ele é médico também. Aí ele falou assim, eu falei assim, olha, pra mim, tantos, tá bom, é o que eu ganho na fábrica. Ele olhou e falou assim, então tá bom. Isso era numa quarta-feira. Na segunda-feira você começa. Nossa. Falei, nossa, eu tenho que pedir a conta. Normal, né? Você quer, você vai mudar de emprego. Aí entra a questão, que é o seguinte, eu fazia faculdade, até o Jonathan me conhece, eu trabalho na igreja. Aí a política, a fé, tanto é que eu faço parte do Ministério de Fé e Política. Aí eu pensei comigo assim, agora, né? Porque se você vai conversar com a família, o meu pai aposentou na Klabin. O meu tio aposentou na Klabin. O meu sogro aposentou na Klabin. A tradição, né? Família. A empresa é uma empresa muito boa, né? Sim, com certeza. Sem dúvida. Aí eu peguei e pensei, poxa vida, e agora? E sempre eu fazia essa oração para Deus, Jonathan. Você acompanhando essa caminhada, eu fazia uma oração para Deus o seguinte, eu falava assim, meu Deus, eu te peço que eu arrume... Olha o que eu orava para Deus. Então, até nos retiros que eu sempre falo o seguinte, cuidado com o que você pede para Deus, porque Deus te dá. No momento certo ele te dá. Só que daí você tem que estar preparado para aceitar. Aí eu peguei e falei assim... Eu sempre falava para minha esposa, não, eu oro para Deus para que eu arrume um serviço que eu trabalho de segunda a sexta. Até as 5h30 da tarde, 6 horas no máximo, porque eu quero ter tempo para os retiros, encontros, para me servir a Deus no final de semana. E, enfim, né? E que eu consiga tocar a faculdade também. E aí eu voltei e falei para ela, e agora? Deus me atendeu. Certinho. Como você queria. Exatamente, porque o horário era no horário que eu pedia, o valor, né, era o que eu ganhava lá. Mesma coisa? Mesma coisa. Aí eu falei, não conversei com a família, né, porque senão, imagina, você sair da empresa, a visão de estabilidade, se trocar o certo pelo duvidoso. Eu falei pro prefeito no dia assim, e ele foi muito sincero comigo, eu falei assim, doutor, eu tenho muito medo de política. Porque eu sabia até a eleição, não sabia como que era lá, né? Diz que tem muita politicagem, gente puxando o tapete do outro aí. Eu tenho medo de eu entrar aqui agora e daqui uns dias alguém puxa o tapete e eu tô na rua, tô fazendo faculdade. O senhor me garante até o final do seu mandato? Ele olhou para mim e falou assim, Marcos, eu não garanto nem que eu fique até o final do mandato. Muito menos você. Eu falei, obrigado. E você já tinha pedido a conta ou não? Não. Ainda não, aí te deu mais dúvida exatamente. ainda.
Aí conversando, ele falou assim, mas você vai ter que... se você cumprir tudo direitinho, fazer tudo certinho, ninguém derruba você. Assim como eu, tô aqui como prefeito, eu vou fazer tudo certo. Não, legal, né? Incentivou. Aí só que eu fiquei naquela, né? Conversei com quem? Com a esposa, que é que vai segurar o rojão. Aí quando eu contei pra ela e conversando, tô com ela, falei, e agora, o que eu faço? Ela falou assim pra mim, vai lá e peça a conta. Eu falei, como assim vai lá e peça a conta? Não, vai lá e peça a conta. Não era essa a reação que você esperava. Mas assim, vamos pensar. Não, falar. Mas por quê? Eu falei, não, porque você pediu pra Deus, Deus te deu, ou então se você não pedir a conta agora, nunca mais peça mais nada. Então foi uma pancada. Aí eu fui conversar com o meu superior imediato. Cheguei lá, conversar com ele na casa dele, bati palma lá, saiu ele lá. Nós estávamos de folga aquele dia. Falei assim, é o seguinte, eu vim aqui pra conversar um negócio sério com você. O quê? Eu quero que você me dê a conta. Falei, como assim? Falei, não, eu quero que você me dê a conta. Aí contei pra ele a história. E ver como que é as coisas, né? Assim, até um incentivo, às vezes, para as pessoas que se sentem, às vezes, menosprezadas, desprezadas, enfim. 40 dias antes de eu fazer isso, tinha sido mandado embora um rapaz que trabalhava com a gente ali na máquina. E ele era muito... Ai, que ele tá assistindo, né? Ele era muito devagar. Mas pense... Ruim de gaia. Não, a gota d'água, tiraram foto dele dormindo no horário de serviço. Meu Se todo mundo trabalhando na amanhecida, tiraram foto dele dormindo, espalharam na fábrica inteira naquela época, né? E aí mandaram ele embora. Mas veja bem, William, como que é as coisas. O que é a legislação, né? Mandaram ele embora, pagaram todos os direitos dele. Tudo certinho. Aquele negócio de fundo de garantia, 40%. Aquilo que a gente rescisão. Rescisão, tudo direitinho. E eu não ia poder pagar, porque eu estava pedindo a conta. Você estava pedindo a conta. Então eu tenho que segurar o meu fundo de garantia por 3 anos, eu tenho que fazer não sei o quê. Daí o cara falou assim, não, mas eu não posso mandar você embora, porque eu tenho que justificar. Como assim? Não, você tem que fazer alguma coisa. A política da empresa não é mandar alguém embora só por causa disso. Veja, a empresa é uma empresa, né, séria, uma empresa, né? Com certeza. Aí você vai ter que falar com o meu chefe. O chefe do chefe nunca nem direcionava a palavra para nós. Então, claro, ele respeitava a hierarquia, ele passava assim pela máquina, chegava, a hora que ele via alguma coisa errada, ou sei lá, ele perguntava assim, e eu tinha dirigido a palavra umas 3 vezes para mim, falava assim, Marcos, é o seguinte, o que está acontecendo? Falava assim, sensado. Ele não dava ordem para mim, ele ia dar ordem para o meu chefe dava ordem para mim. Hierarquia. Só que ele não sabia a visão que eles tinham da gente, né? Aí, não, você tem que conversar com o chefe. Cheguei numa mesa igual essa aqui, lá na empresa, ele sentou do outro lado e falou assim, o que você gostaria de dizer? Eu falei assim, não, acho que o senhor já sabe, né? Ele falou assim, não, eu sei, mas eu quero ouvir de você. Por quê? Eu falei, eu expliquei pra ele, não. Eu falei assim, seguinte, então nós vamos fazer isso, vamos pedir, mas eu falei, eu queria pedir uma coisa, tem como os meus direitos, né? 40% de tese vai fazer falta pra mim, aquela coisa toda, né? De legislação. Ele falou assim, não posso. Eu falei assim, mas chefe, veja bem, há 40 dias atrás foi um rapaz mandado embora. Você não pode ficar se comparando com os outros. Sim, não pode. A gente é complicado, né? Aí, foi mandado embora, recebeu tudo. E ele falou pra mim, falou assim, não tem como eu mandar você embora pra você ter direito a tudo isso, porque não tem como justificar. Como que eu vou falar que eu tô mandando você embora? Você não falta no serviço. Você sempre cumpre com as suas obrigações, você nunca teve problema de relacionamento aqui, você nunca brigou aqui dentro, você nunca teve... Enfim, você sempre foi um funcionário para nós exemplar. Eu falei, opa! A visão que ele tinha tua, né? E eu nunca, nem sequer imaginava que eles tinham aquela visão de mim, né? Eu falei assim, chefe, mas veja bem, vamos pegar aquela foto do rapaz e tira o rosto do rapaz e chama ele de volta. E manda... Não, Marcos, não, pode ficar sossegado. E eu não sabia também que ele era um cara religioso também. Porque no dia a dia, eu carregava uma cruzinha que era o tal, São Francisco. Ele pegou assim, sabe? Na mesa, assim, ele pegou tal, assim, falou assim, você está carregando a cruz de São Francisco? Então, São Francisco dizia que nós temos que confiar na providência divina. Então, se nós temos que confiar, confia. Que se Deus está conduzindo você falou sobre a faculdade que você está fazendo, você está fazendo um curso de Direito, você estudar para ser advogado, você trabalha numa fábrica, uma máquina de papel, você não vai chegar uma hora que você vai ter que... E as coisas estão se encaminhando. Então tenha fé e acredite que vai dar tudo certo. Rapaz, o cara... Eu que pregava retiros, encontros, o meu chefe pregando para mim, né? Falei, vou embora. Cara, que maravilhoso isso, algo que assim, sensacional.
Aí você vê, daí até ele comentou isso, porque ele sabia que eu tinha sido candidato, né? Ele falou assim, olha, eu vi que você foi candidato, que você tem assim, você quem sabe vai ir por essa vida pública, eu torço para que dê tudo certo. Pessoas igual a você, que, sabe? Falei, porra. Aí passou anos, eu encontrei ele num evento político, aí fui conversar com ele, como que diz, uma risadinha assim, viu como deu tudo certo, né? Viu só? Como está dando tudo certo, né? Então, assim, são experiências na vida. Então, voltando à questão da política, a gente é meio que vai acontecendo. Entendi. Né? Então, eu não forcei tanto assim, porque eu queria conhecer os bastidores, mas eu não imaginei que... por exemplo, a gente tem mandato, segundo mandato, aquela questão, por exemplo, da aprender como funcionam os bastidores. Primeira eleição, eu tive 158 votos. Segunda eleição, para você ter uma ideia, eu tive quase 700 votos. E não fui eleito. Ah, você não foi... Eu não fui eleito. Eu fui o 10º candidato mais votado nas eleições, na segunda vez que eu fui candidato. Teve 5 eleitos que tiveram menos votos do que eu e foram eleitos. E aí o que acontece? Aí você começa a aprender. Fala, poxa vida. Então é o seguinte, então se eu fui com quase 700 votos, eu não fui eleito, teve 5 com menos votos que eu e foram eleitos, então eu vou ter que pensar na questão de partido. Aí que... Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. Nós estamos com um problema com um rapaz aqui, até conhecido meu, amigo meu, ele vai ser candidato a deputado, por exemplo, e o pessoal tá pegando o pé dele por causa do partido que ele vai ser candidato, né? Mas assim, na caminhada dele, ele sabe que naquele partido... Ele tem chance. Ele tem chance. Não adianta ele ir para um outro partido aí que tem figurões, que não vai ter chance, né? Mas, Marquinhos, você acha justa essa questão da legenda? Você acha justa essa questão? Porque assim, eu que sou de fora, que entendo muito pouco, acho que não é justo. Olha, é complicado, porque assim, na teoria, a teoria seria interessante se ela funcionasse. Então, uma das questões teóricas da coisa, por exemplo, vamos supor a questão da ideologia partidária. Então, vamos supor, tem lá o partido que é o Partido da Família Brasileira. Então, o que acontece? O Partido da Família Brasileira vai reunir todo o povo que pensa na família brasileira ali naquele partido, certo. Teoricamente. Uhum. Aí, o outro partido é o Partido da Juventude, né, da Juventude Operante. Uhum. A juventude vai ali. Então, o que acontece? Seria uma forma de você pegar, por exemplo, através da proporcionalidade, porque proporcionalmente falando... Quem sabe se você jogar a votação primeiro, segundo, terceiro, quarto, quem sabe o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, vão ser tudo da família brasileira. Não vai ter nenhum da juventude operante lá para defender a juventude. Então, o que acontece? Você corre o risco de colocar, ideologicamente falando, esse, porque tem mais poder aquisitivo, porque coloca mais dinheiro na campanha, e deixar, quem sabe, esse que também precisa da sua representatividade. Na teoria. Na teoria é isso. Porque na prática, hoje em dia, não existe ideologia partidária. O cara que é da partido da família vai para um partido que não tem nada a ver. Partido da juventude. Entendi. Tanto é que tem o partido da mulher, se eu não me engano, o partido da PMB, se eu não me engano, o partido da mulher brasileira, alguma coisa assim. Então se é o partido da mulher, teoricamente tinha que ser só São mulher. mulheres. Mas não, existe a proporcionalidade de mulher e de homem também, né? Tem que ser no mínimo 30% de mulheres no partido ou no mínimo 30% de homens. Mas quando você vê o partido da mulher brasileira, vamos dizer assim, o que subentende? Teria que ter mais mulher, né? Tem que ter 70% a maioria mulher e 30% dos homens para completar ali, para dar o quê? Para dar mais erros, conseguir eleger mais mulheres. Mas não, é o contrário. Tanto é que esse partido, por exemplo, os lugares que eu vi, a maior parte dos lugares elegeu homens. Então, o que aconteceu, né? Então, assim, na teoria é interessante. Entendi. Mas, assim, questão de município, William, também é bem... eu digo para você, assim, as pessoas, elas votam mais é que eu falo, voto mais na pessoa. Voto mais na pessoa, independente do partido, independente do... porque justamente fugiu da ideologia. Então, quando você vê, por exemplo, um partido lá que poxa, tem partido aqui no Brasil que, aí, se você vai olhar no estatuto, em defesa da família, em defesa não sei do que, em defesa dos jovens, em defesa não sei do que, aí você vê os camaradas que se elegeram para o partido defendendo cada coisa. Né? Você vai falando, mas não pode ser, né? Não, tinha que ser daquele outro lá que... Sim. Né? Então, se ele representa uma parcela da sociedade que concorda com ele, mas existe um partido que no estatuto está defendendo aquilo que ele está falando, mas não é o partido dele. Entendi. Mas
infelizmente... Ainda mais municipal, é mais focado na pessoa e não no partido, né? Na pessoa. Porque querendo ou não, a pessoa vai votar às vezes pela afinidade que tem a pessoa, ou pelo conhecimento que a pessoa tem, e às vezes acaba, tipo, sei lá, não olhando as propostas, talvez, algo assim. Exatamente. Então, o que acontece? Por exemplo, nós tivemos, citando o exemplo do rapaz aqui, né? É bem conhecido na cidade, cara, o mais votado da cidade. Então, é triste, porque o que aconteceu? Um dia depois da eleição, a gente chegou na Câmara e ele muito amigo, assim, amigo. Ele falou assim pra mim, Marquinho, eu não perdi a eleição. Né? Eu não perdi, eu só não fui eleito. Só não foi eleito. Ele ganhou de todos nós, de todo mundo, mas não foi eleito. E a dificuldade, para ter uma ideia, assim, eu fui um que liguei para ele, porque a gente via que ele tinha essa dificuldade na véspera de registrar as candidaturas. Eu fui um que liguei para ele e falei, cara, mude. Nós estamos com um partido aqui, assim assado, mude, venha para esse partido, que aqui você vai ser eleito. No teu você corre risco de não ser eleito. E ele, não, mas ele tinha as razões dele, depois ele falava, ó, vocês tinham, a razão de vocês era melhor que a minha mesmo, porque ele tinha sido eleito. É um pensamento estratégico, né? A mudança e tal. Exatamente. Então, isso que a gente tem que pensar, sabe? Então, por exemplo, eu fui eleito pelo PSC, né? Partido Social Cristão, enfim. Aí, quando eu fui eleito pelo PSC, eu fui o mais votado da coligação. Né? Aliás, era uma coligação, 3 partidos. Então, o que era a meta? A meta para ser eleito tinha que, se conseguisse eleger 2, tinha que ficar entre os 2. Mas nós conseguimos eleger só 1, e eu fui eleito. Aí, a votação maior do que todos. Já nessa última eleição, o partido que eu fazia parte, para você ter uma ideia, não teve nem candidato suficiente. Nossa. Então, nós não lançamos candidatos pelo PSC, porque eu falei, daí se eu ficar lá, se eu for candidato pelo PSC com mais 3 ou 4, eu não vou ser eleito. Eu fui para um outro partido, onde a expectativa da gente era eleger 2 ou até 3. 3 é bem difícil, assim, sabe? A composição que era na nossa cidade. Teve um partido só que elegeu 3. E era o partido justamente do prefeito, porque tem a questão de legenda, enfim. Conseguiu eleger 3. Então tinha que lutar para ser um dos 2, né? E o primeiro lá, o figurão que a turma chama, assim, que ele sabia que ia ser um dos mais votados da eleição, falou, não, com esse eu não tenho que nem disputar, eu tenho que concorrer com os outros. E a eleição é algo muito interessante para nós, William, porque a eleição é o seguinte, você é concorrente do teu companheiro de chapa e de partido, mas você ajuda ele ou ele ajuda você. Então você não pode derrubar o teu companheiro, porque os votos dele vão ajudar você. E como você não sabe o resultado da eleição, ele também não pode derrubar. Então é um negócio meio maluco, assim, sabe? Porque você tá... Não, você não tá contra eu, você é meu... não é nem o meu adversário, é meu concorrente. Do mesmo partido. Do mesmo partido. Do outro partido, né? Mas assim, do mesmo partido, você é meu concorrente. Então o que acontece? Para eu ser eleito com 700 votos... eu preciso que você tenha 300, eu preciso que o outro tenha 200, eu preciso que o outro tenha 400. Então, você chega nas pessoas, a pessoa fala assim, não, mas eu vou votar no fulano. Legal, bom. Muito bom. Muito joia, né? Mas a gente não sabe qual que vai ser o resultado da eleição, né? Então, daí, imagina, você chega em muitos lugares e muita gente fala que vai votar no fulano. Já começa a falar, bom, mas eu tô com medo, né? Mas, então, diga assim, que é uma aula pra gente de vida, entendi, sabe? Que cara. você precisa do outro. Então, na eleição, você precisa do outro. Legal. É bem interessante. Pode falar. E você tinha comentado, né, Marquinhos, que faz parte também do Fé e Política dentro da igreja, né? O que é esse movimento dentro da... É da RCC, né? Da RCC. Então, o movimento, a gente chamava de ministério, a gente chama de Serviço de Fé e Política. Ele foi durante muito tempo, Jonas, a gente só estudou a parte da teoria, do trocar experiências, do conversar e documentos da igreja. Então, se você for ver lá vários documentos da igreja que falam lá desde o proletariado, desde as revoluções lá, da Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução, questão quando o trabalhador ele era massacrado, ele era pisado, enfim. Então, tudo isso nós temos documentos na igreja, onde a gente vai estudar, por exemplo, a DSI, que é a Doutrina Social da Igreja. De início, o movimento ele não colocava a questão, por exemplo, das pessoas, embora temos documento da igreja que incentiva os leigos a serem candidatos. Por quê? Se você quer mudar algo, você tem que estar lá. Então, você não vai mudar só daqui
e falando mal e criticando com a zarada, né? Tudo bem. Quando você existe um representante teu, você pode chegar nele e ele já diz, ele vai representar você. Então o movimento ele sempre defendeu, por exemplo, somos contra o aborto, somos a favor disso, somos a favor daquilo, tudo dentro da doutrina da igreja. E daí falou, não, mas então chegou um momento, é isso que eu digo do time, né? Chegou um momento que o movimento falou assim, olha, vamos lançar os candidatos então do próprio movimento, para que seja um sal na massa, luz lá dentro também, né? Tá. Aí nós tivemos um caminhar, e isso já mudou, depois eu explico para você, mas já mudou agora, nesse momento já mudou, mas nós tivemos um momento de um caminhar que eles faziam o seguinte, olha, o movimento, ele não vai lançar candidato, mas ele vai o quê? Ele vai acompanhar os candidatos que sejam do movimento. Então eu fiz um trabalho, por exemplo, aqui, não só aqui em Telêmaco, em outras cidades também, diocese, enfim, que era o seguinte, por exemplo, vamos supor reserva aconteceu isso. Vamos supor reserva. O movimento pegou e sentou e falou o seguinte, quem nós temos aqui dentro que tem que é ministeriado ou que tem o dom de trabalhar com a questão política? Tem que ter um dom para isso, né? De trabalhar com a questão política. O Jonathan. Ele está preparado? Ele é uma pessoa que tem esse carisma, mas tem preparo também, porque vão jogar o Jonathan aqui. Ele está aqui orando, rezando por ele toda semana, eu vou jogar ele lá no Covil, né? E nós temos que dar um respaldo para ele depois. Mas ele está preparado para enfrentar isso? Ele está preparado para não se corromper? Ele está preparado? Então, fazíamos retiros, encontros que debatia a doutrina social da igreja, experiência de outros lugares, que tinha prefeitos em outros lugares, vereadores em outros lugares. Tá, então vamos lançar aí. Então, o que o movimento fazia? O movimento pegava, se unia e falava, olha, você é livre para votar em quem você quiser. Nós vivemos uma democracia. Não podemos impor que todo mundo que está aqui dentro da igreja vote nele. Não, mas é o seguinte, mas nós temos uma pessoa que vai ser acompanhado por nós. Como que é esse acompanhamento? Se você for eleito, nós vamos ter um conselho de mandato. Inclusive, eu tenho conselho de mandato. Vamos ter um conselho de mandato. Quem será esse conselho de mandato? Membros nossos do movimento, onde ele vai ter que prestar contas daquilo que ele vota. Ele vai ter que prestar conta daquilo que ele apresenta de projeto lá dentro. Ele vai ter que, enfim, ele vai ser o nosso braço lá dentro, mas nós vamos fiscalizar ele daqui fora. Que é o que seria o ideal. Sim. Porque o que é o grande mal da política? Nós elegemos os nossos representantes e deixa os camaradas lá e detonamos eles lá e não acompanhamos depois. Não sabe o que está fazendo, não sabe, enfim. E aí o que aconteceu? Aconteceu que foram sendo lançados esses candidatos. Então hoje, para você ter uma ideia, o Ministério Fé e Política, essa semente que foi lançada, nós temos deputado federal, nós temos deputado estadual, nós temos vereadores, nós temos prefeito. Aqui em Reserva, por exemplo, nós temos irmãos nossos que estão lá exercendo, digamos assim, o mandato. Eu conheci prefeitos em retiros que fui, conheci vereadores, conheço os nossos deputados aqui no Paraná, né? Nós temos o Evandro, que é deputado estadual, e temos aí o Diego Garcia, que é deputado federal. Enfim, mas tudo imbuído aí dessa questão. E eles fazem reunião com os conselhos de mandato. Agora, com o andar da carruagem, já mudou o entendimento dentro do movimento. Então, por exemplo, eles não estão, por exemplo, a tendência, por exemplo, nessa eleição, eles não vão fazer esse tipo de acompanhamento. Já falaram, olha, chegamos num certo ponto agora, onde esse acompanhamento, propriamente dito, nós não vamos dar, mas nós vamos continuar com as formações. Por exemplo, amanhã eu estarei num encontro em Reserva. Nós vamos ter um módulo, por exemplo, de formação, que é o módulo de fé e política. Então, eu estou vereador, temos pessoas que estão também vereadores lá, então a gente vai trocar experiência, contar como tem sido a vivência com outros, estudar, por exemplo, algumas questões da doutrina social da igreja. Então, na verdade, funcionou mais ou menos assim. Algo muito bacana, cara, assim, que foi de um engrandecimento tremendo. Quando a gente fazia os retiros, por exemplo, você vê as histórias de vida das pessoas, você vê eles contando o dia a dia, as batalhas do dia a dia, as dificuldades, porque tem. Sim. Sabe, tem muito. Essa questão da corrupção, daquela coisa que o pessoal pega e fala muito, o que vai acontecer? E muito é por causa dessa questão dele, ele fica isolado, né? Você vota no cara, o cara tá lá, né? Deputado federal, então, tá lá em Brasília, né? Aí ele não presta conta para ninguém, não conversa com ninguém, não tá nem aí. Não, tem que estar aqui junto com a gente prestando conta, a gente conseguindo pegar no pé, né? Então, nós temos grupinho, por exemplo, aqui nós estamos olhando, estamos de olho, né? E eles vão prestar conta. Essa que é importante. Então, o Ministério de Fé e Política do movimento foi assim que funcionou. É assim que tem funcionado, mais ou menos. É algo muito bacana. Que legal, cara. E as pessoas que normalmente são candidatos são pessoas que participam do movimento da RCC. Do movimento. Só que daí o que acontece? O que é a questão? Por exemplo, eu já fiz diferente.
Porque quando é eleição de deputado federal e estadual, nós tivemos menos obstáculos dentro do movimento, porque assim, vamos então apoiar um candidato a deputado estadual. Por exemplo, o nosso candidato, no estado do Paraná, uma vez foi lançado 2 candidatos, não conseguiu. Né? Porque é muito difícil. Né? Aí chegou um ano que falou, não, vamos lançar um só. Então, o que acontecia? Um grupo de oração daqui, outro grupo movimento dali, outro de lá. O cara teve 30 votos na tal cidade, 20 votos. Mas somando tudo isso, ele foi eleito. Legal. Só que daí, era o deputado estadual. Era o irmão nosso que nós encontrávamos em retiro, em evento. Deputado federal. Não, é o cara de lá da tal cidade, mas nós encontrávamos. Mas quando chegava na cidade, meu filho... Porque daí todo mundo queria ser candidato, né? Não, o movimento vai indicar, vai acompanhar de todo mundo. Então, em várias cidades, por exemplo... Quando chegava num certo ponto que não havia esse consenso, porque tinha que lançar um só, né? Para você conseguir pôr representante. Mas quando não havia esse consenso, o que acontecia? Então, foi o seguinte, não vamos acompanhar, não vamos, então, quem quiser sai, cada um corre atrás, né? E assim a gente fez. Só que o que aconteceu? O projeto era tão bom que mesmo, por exemplo, eu não tive quando eu fui eleito... Eu não tive esse acompanhamento dessa forma. Vamos apoiar que eu digo assim, apresentar o Marquinho como candidato, vamos digamos, estar aí apresentando ele não é obrigação, mas vamos assim, indicar ele. Então, eu não tive essa questão em Telêmaco. Por quê? Porque teve outros irmãos do movimento que quiseram ser candidato também. Aí já fica aquela coisa, você vai comprometer o movimento, o andar do movimento, o caminhar de fé entre irmãos por causa da política? Também não. Então, aí não, essa não é questão. Aí o que acontecia? Era lançado, então, por exemplo, quando eu fui eleito, por exemplo, eu instituí o conselho de mandato. Só que eu fiz mais abrangente ainda. Ao invés de ser pessoas só do movimento, não. Eu peguei, por exemplo, um contador da cidade, um comerciante, um professor, um padre. O padre primo, que todo mundo conhece. O padre primo faz parte do conselho de mandato. O padre primo, quando tem reunião, ele vai lá. Né? E vai lá e faz as críticas dele, coloca as ideias dele e faz as perguntas dele também. Então, a gente presta contas. Tivemos um pouco de dificuldade nesses últimos anos por causa da pandemia, que todo mundo viu, então a gente não conseguia se reunir, aquela coisa toda. Mas, assim, a gente ainda tem, né, a reunião do conselho, esporadicamente até foi um pedido dele mesmo, falou assim, Marquinho, mas e como que a gente vai fazer assim, sempre? Todo mês? Não precisa ser todo mês, cada 2 meses. Quando tiver demanda... Né? Então, o que eu pego e faço? Eu vou reunindo lá todos os projetos foram votados, as proposições que nós apresentamos, os debates que tivemos, reúno tudo isso e chego numa reunião e apresento tudo. E lá é legal que você abre o jogo, William. Lá é legal porque lá a gente fala assim, abertamente. Por quê? Porque é justamente a prestação de contas, né? Mas por que você votou tal coisa assim? Por causa disso. E tem tal coisa sendo discutido na Câmara. Como que vocês acham que tem que ser votado? Então, teve uma votação aqui em Telêmaco, por exemplo, que foi uma das mais polêmicas, acredito eu, da última legislatura, onde eu tenho um grupinho, por exemplo, do grupo do Conselho de Mandato. Eu falei, pessoal, o que vocês acham disso, desse assunto? Você acha que devo votar a favor? Contra? Aí a maioria, unanimidade contra. Eu falei, eu vou lá e voto contra. Entendi. Votei. E fui um dos poucos que votei contra. No meio político, quem tinha interesse na questão, vamos dizer assim, porque o cara... Só pra você ter uma ideia, eu entrava às vezes em um grupo assim que teve um companheiro lá que não vem ao caso, né? Ele colocava assim, de onde já se viu? Que tipo de vereador é esse? Que pega e tem que é 10, 15 pessoas que mandam nele. Pô, mas eu fui eleito pela população. Pois é. Eu ouvi a população, não né? é a sua opinião, é a opinião de muitos, né? Mas você reúne 15 e 20, claro, mas o 15 e o 20, se um é comerciante, ele tem a ideia do comércio. Ele já tem uma galera que é do grupo de comerciante dele, né? Se tem um professor, ele sabe como pensam os professores. Se tem alguém que igual, né, o padre que tem toda uma liderança, ele está lá. Então, não tem como ouvir. Porque a ideia, o que é a ideia da Câmara? Né? Esse tempo atrás eu vi na internet, eu achava até interessante. O cara falou assim, eu sou contra, tem que acabar com esse negócio de vereador. Tem que acabar com esse negócio de vereador, o vereador não serve pra nada, tem que acabar com o prefeito, tem não sei o que. O cara falou assim, mas como que você acha que tem que ser administrada a cidade? Ele falou assim, eu acho que tem que ser administrado assim, acaba com os vereadores e acaba com o negócio do prefeito. E aí acontece o seguinte, nós criamos um conselho para administrar a cidade. Dentro desse conselho tem um presidente, aí ele vai administrar a cidade junto com esse presidente.
Não, mas o conselho não é uma Câmara de Vereadores? Pois é, cacete! Não é o que tá acontecendo O aqui? que tá acontecendo? Né? Aí o que aconteceu? Ele falou assim, não, nós escolhemos, mas não tem eleição. Mas não tem eleição, pô! Daí eu olhava e falava, não vou responder. Mas o dedo, velho, coçou. Coçava. E aí o que acontece? Cada um representa uma parcela da sociedade. Então, como diz assim, no conselho, quando a gente ouve essas pessoas, só que assim, a gente sente essa necessidade também, William, porque às vezes é difícil até você conseguir pessoas para ir pro conselho, às vezes, sabe? Porque assim, as pessoas, a grande maioria critica muito, fala bastante assim, tá certo, ele tem que, mas assim, mas o se envolver de uma maneira mais, não são todos que querem. Então, vou marcar uma reunião sexta-feira, 7h30 da manhã, para debater a política da cidade, para debater o porquê que tá assim a questão, por exemplo, da coleta do lixo. Eu tenho essa explicação por que tá, pega essa explicação com eles também, vamos procurar ideias, enfim, mas não é todo mundo que quer sair da sua casa na sexta-feira, 7h30 da noite, e ficar lá até as 9, 9h30 da noite, conversando sobre isso. Né? Então, às vezes, a gente fica assim no conselho, no próprio conselho mesmo, vamos ter reunião no conselho mandato, o pessoal mande pro pessoal no início da semana, e um dia antes você manda de novo o convite, e no dia você, para confirmar, e tem alguns que são sempre assíduos, né? Alguns que estão sempre ali. Mas, assim, bem, assim, uma grande parte, assim, eu já tentei, sabe? Assim, vamos lá. Você tá criticando? Vamos lá. Vamos lá. Mas não vai, sabe? Não vai. Não, mas eu te elegi pra você me representar. Não, tá certo. Então, tô te representando. Mas, assim, seria importante você estar mais junto, né? Então, a gente tem, procura criar canais. Aí, gabinete virtual. Tem isso, né? Hoje a tal tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem aquele... Telegram? Então a gente tem vários canais para que chegue as demandas, para que a gente possa responder, né? E eu procuro responder. Se você for olhar na minha página da internet, assim, quando é pessoa, eu respondo. Por que quando é pessoa? Cara, o que criam de fake para macetar Sério, político, cara? Rapaz, se eu for te mostrar aqui no meu celular a lista da quantidade de gente que tem bloqueado, Por causa de ser perfil falso. fake. Aí o que acontece? O camarada entra e maceta você, sabe? Maceta. Você vai ver, vai olhar, tem uma foto do camarada. Não tem não do cara mora, não tem... Mas eu vou ficar ouvindo esse cara que não tem nem coragem de dizer quem ele é? Pois é. Não, eu bloqueio. Quando é pessoa, assim, você vê, às vezes tem uns que vão com umas críticas mais contundentes, assim. Falam, não, mas esse é um munícipe, esse é um cidadão, ele merece resposta. Ele pode estar revoltado da vida, mas ele merece. Essa semana até nós tivemos um debate, pra você ter uma ideia, dando um exemplo, assim. Nós tivemos um debate sobre a questão que o presidente lá assinou a questão do aumento do piso dos professores, né? 33%, enfim. Aí coloquei, né, que eu fui na secretaria conversar com o pessoal da Secretaria de Educação sobre isso, fui conversar com o pessoal da administração sobre isso, como que vai ser feito na cidade, enfim, e divulguei. Até para mostrar, falar, nós não estamos parados com isso, nós estamos correndo atrás, a administração está fazendo o papel dela e nós também, de ser o representante de vocês. Aí teve um que entrou lá. Veja bem, você não acha, né? Até que ele foi assim, foi contundente, mas foi, sabe, meio... Eu falei assim, eu não estou querendo desprezar você, mas você não acha que, assim, professor é que tinha que ganhar igual vereador? Porque vereador, eu falei, rapaz, agora eu falei assim, é o seguinte, eu acho que o professor é a profissão que mais teria que ganhar. Mais do que todas as profissões, porque todas passam para a mão do professor. Sim. Né? Só que em contrapartida, eu tenho que falar o seguinte para você, que isso é muito relativo também com relação a nós que estamos lá. Por quê? Eu sou formado em Direito. Eu tenho 5 anos de curso de Direito. Eu tenho 2 anos de especialização em Direito Público. E minha especialização em Direito Público é com ênfase em Magistério Superior. Então, embora eu não dê aula, eu também sou professor. Sim. Né? Então, assim, se for colocar nesse parâmetro, tranquilo. E só que daí é bom que quando você abre o debate, daí ele foi, não, tá certo você, considerado, e colocou assim. Porque daí sempre o que eu explico ele? Eu falo assim, olha, na verdade o vereador, por exemplo, ele não tem salário. É um chamado subsídio. O que é o subsídio? É para subsidiar a tua ação parlamentar. Então o que acontece? O que ele ganha lá, o que tem de subsídio, por exemplo, eu preciso ir para Curitiba conversar lá com o governador, lá numa reunião lá na Casa Civil, o pessoal do governador. O que é subsídio? Para eu subsidiar. Eu coloco gasolina no meu carro, eu pago o pedágio. Agora não está tendo pedágio, graças a Deus, né? Mas eu pago o pedágio, eu almoço, eu janto e eu vou.
O que eu vejo que às vezes a população fica, por exemplo, revoltada, por exemplo, porque vocês ganham diária. Eu nunca peguei nenhuma diária. Eu nunca. Desde o começo do mandato, eu falei, não, eu não vou. Era uma proposta que eu tinha, até para demonstrar que você consegue fazer o trabalho com o subsídio. Certo. Você recebe o teu subsídio. Então, eu não uso o carro da Câmara para ir viajar. Eu não uso, por exemplo, mas tem gente que... Tá, mas eles não estão fazendo errado. Não tá dentro da lei, né? Estão dentro da lei. Mas o fulano, eu vi que o fulano pegou e falou, não, ele não tá. Ele tá dentro da lei. Ele não tá fazendo nada de errado perante a lei. Mas a nossa forma de fazer é diferente, até para demonstrar que podemos fazer de uma maneira diferente, então demonstrando isso na prática, né? Então nós temos um subsídio para isso. Então não é nem o salário, é o subsídio para você se manter, porque também, por exemplo, eu no caso, eu sou, por exemplo, advogado. Se eu te mostrar, por exemplo, lá, quantos processos eu tenho hoje, né? Se eu tivesse diretamente, constantemente no escritório, eu tinha uma quantidade de cliente. Como eu não estou, porque se você quer um advogado hoje, você liga para o advogado ali, tem que estar lá. Sim. Se ele não tiver, você já procura outro. Então, se eu me propus a estar na Câmara e estudei para isso e me dediquei, e anos da minha vida de estudo, enfim, para quê? Para que eu bem fizesse, para que eu bem representasse. Então, todo dia, se você for entrar na minha página, todo dia eu tenho lá que eu fui em tal lugar, que eu fui no posto, que eu fui na escola, que eu fui não sei na onde, que eu fui lá, que eu fui na secretaria, que eu fui porque eu estou me dedicando. Então, o meu subsídio é para que eu também me dedique, né? Então, assim, são maneiras de pensar diferentes, que às vezes a população, na sua grande maioria, não analisa. Eles analisam pelo que vê na televisão, por isso que eu digo os bastidores da política. Sim. Já teve cara que entrou na internet xingando porque vocês têm que acabar com o auxílio paletó. Mas não existe isso, né? É porque vocês têm, sabe, coisas assim que você vê lá do Congresso Nacional, né? Auxílio paletó, auxílio aluguel, auxílio... Você já tem uma pessoa que perguntou assim, e falta muito para você se aposentar como vereador? Eu falei, mas não existe aposentadoria de vereador. Né? O que existe é o INSS. Eu pago INSS como todo mundo paga, digamos assim, todo mundo assegurado. Se eu tiver um acidente, eu tenho auxílio acidente. Enfim, é o INSS, tem que contribuir como todo mundo. Então, assim, são coisas que nessas questões, por exemplo, o conselho de mandato, nos eventos que a gente vai, nos encontros, a gente consegue explicar para a população. Não, é legal. E eu sou a favor, eu acho que o político tem que ter salário sim, porque, como você disse, para você ter uma candidatura ativa, né, como você foi eleito, para você ser um vereador ativo, você tem que ter esse curso. Você não vai poder trabalhar em outro emprego, apesar de que tem vereadores que têm emprego. Você pode, você tem essa liberdade. Por exemplo, eu poderia estar no escritório. Sim, só que eu acho que para você fazer bem feito, você tem que se dedicar 100% para aquilo. Exatamente. É minha opinião, né? Exatamente. E o povo critica muito, ainda mais com esse negócio de professor, que eu acho que deve ser o maior salário. Minha esposa é professora, minha mãe é professora. E falando nisso, nessa questão dos professores, as prefeituras vão dar conta de pagar esse aumento salarial? O que você acha? Então, aí existe uma discussão que muita gente não está entendendo. O que aconteceu? Quando o presidente deu esses 33% de aumento, o que acontece? É 33% no piso. Então, o que acontece? Ganhava, por exemplo, 2.800, não sei se era o piso 2.800, e subiu para 3.800. Algo assim, não lembro os valores. Se você for jogar essa porcentagem em cima do que era o piso e o que vai realmente fechar a continha, 33 pontos. Só que tem um porém. Por exemplo, Telêmaco. Vamos supor que em Telêmaco, tô chutando exemplo porque eu não lembro dos valores exatos, só para a gente entender. Vamos supor que Telêmaco já pagasse o mínimo para os professores fosse 3.500. Então, não quer dizer que aqui em Telêmaco vai ser 33. Entendi. Não, ele vai poder fazer o quê? Completar para quê? Nenhum professor pode ganhar menos que aquele piso. Entendi. Só que tem uma questão, sua esposa professora deve entender isso. Tem a questão das progressões. Então, se você entra hoje com um valor e o outro já está em outro nível lá de tempo de serviço, ele já está em outro valor. Daí você vai meio que equiparar, né? Quem está entrando, então vai ter que dar um aumento. Então, é uma conta bem chatinha. Aí meio que fica injusto para quem já teve a progressão. Exatamente. E quem acabou de entrar. Exatamente. Então, a discussão, quando você bate o olho... Então, por exemplo, teve pessoas que entraram em contato. Tô falando assim, tem alguns que acham que quando você começa a colocar os pinos... mas ele é... Não, eu defendo os professores. Cara, o que eu defendo os professores do município, do estado, enfim. Mas assim, quando você começa... Tinha alguns que entraram lá na minha página e colocavam assim, lei é lei! Daí eu segurava e falava assim, mas assim, porque a gente que é da área, o que acontece? Lei é lei, mas lei não é direito. Ô, louco! Não, lei não é direito.
direito e justiça é diferente de lei. Aham. Então, quando a gente vai estudar para um curso de direito, a gente vê o seguinte, quais são as fontes do direito? Lei, doutrina, jurisprudência. Né? Essas 3 primeiras fontes. Aí tem lá, por exemplo, princípios gerais do direito. Então, o que acontece? Por exemplo, tem determinada lei que não está sendo respeitada. Por quê? Não, porque existe uma jurisprudência, porque chegou lá nos tribunais superiores, essa lei ela foi considerada inconstitucional, alguns artigos dela. Aí o que acontece? Declarou inconstitucional, às vezes você vai ver ali a lei, pode até estar o texto ali na lei, mas não tem como você aplicar essa lei. Então, lei não é direito. Então, quando ele assinou, por exemplo, a lei é lei, tem que cumprir, então, tem que ver a questão nos municípios de como vai se chegar a cumprir aquela lei dentro daquela metodologia da lei, mas cumprir dentro do direito. O direito de todo mundo vai ser não ganhar menos que que o piso nacional. Mas não é simplesmente aquela lei que vai assegurar isso. Vai ter que ter um ato do executivo municipal, vai ter que ter um ato do executivo estadual, vai ter que ter questão e estudo dentro do orçamento do município. A questão é, ninguém vai poder desrespeitar a lei, mas o direito é outros 500. É muito complicado, na verdade, né? Tem várias etapas, várias camadas, Tem coisas que você vê assim, sabe, que, por exemplo, antigamente, quando você vai ver a questão da lei, antigamente existia só 2 tipos de prisão civil na lei. Prisão civil por pensão alimentícia, quem estiver me ouvindo e estiver devendo pensão, fique esperto. Fique esperto, né? Fique esperto. Ontem até me ligou um desesperado, né? Aí fica esperto, né? E era questão do fiel depositário. O que é o fiel depositário? Você está devendo, por exemplo, um carro para o banco, penhorava o carro teu, passava para o fiel depositário, ficava lá na mão do... O fiel depositário normalmente é o próprio proprietário até ali, mas dando um exemplo, entregava na mão de outro. E esse outro dilapidava esse bem, por exemplo, ele vendia, extraviava, sei lá, ele podia ser até preso. Fiel depositário. Isso é um exemplo bem, bem simplesinho. Daí tem a questão que, por exemplo, o Brasil ele assina aqueles tratados internacionais. Existem alguns tratados internacionais onde dizem que a prisão civil, né, é somente no caso nessa questão de alimentos. Então, o que acontece? O fiel depositário já não existe mais. Mas a lei, se você for ler a lei, ainda você consegue ver na lei ali que o fiel depositário teria que ser preso. Mas já foi considerado lá que isso não serve mais porque o Brasil porque acompanha tratados internacionais e dentro desse tratado internacional não se pode mais ter prisão civil por ser fiel depositário. É um exemplo simplesinho para a gente entender, né? Mas a coisa é bem complexa. É bem complexa mesmo. E essa parte, né, da tua formação, Marquinhos, né, sendo na parte da advocacia, ajudou na questão de vereador? Com certeza. Porque, assim, quando você estuda o direito, você estuda ciência política, você estuda o nascedouro das leis, né? Como eu falei para você, a questão da lei, digamos, toda a forma, todo o processo legislativo. Porque o que acontece? Normalmente a gente vê o processo judicial. Você fala assim, processei você, Jonathan. Não, entrei com um processo contra você. Ai, meu Deus, já fiquei desesperado, estou lá no fórum porque não sei o quê. Não, mas existe um processo administrativo, que é, por exemplo, uma execução fiscal, um processo de IPTU, um processo, enfim, que é dentro da administração. E dentro do Poder Legislativo existe o processo legislativo, né? Que é como que nasce uma lei? Apresentação do projeto, aí feita a leitura dessa lei em plenário, aí distribuído para as comissões, tem as comissões permanentes, tem as comissões provisórias, aí se debate dentro das comissões, aí vai para o plenário para debater em plenário, leitura. Então, tudo isso a gente estuda nos bancos de faculdade. Só que, claro, quem fez faculdade sabe, depois foi para a prática e falou assim, poxa, nunca eu ia entender da maneira na prática a questão da teoria. A teoria é muito, muito fria, né? Assim, dependendo até de quem vai dar aula. Se você pegar, por exemplo, na faculdade, curso de direito, alguém que vai dar aula de direito administrativo, mas trabalhou numa prefeitura, foi um procurador-geral, foi um procurador jurídico, ou trabalhou numa câmara, é diferente. Mas, às vezes, você pega um professor que ele sabe a teoria. Ele sabe só a teoria também. E ele não... Até na teoria fala certinho, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Mas na prática, né? É bem... Outra história. É outra história. Então, com certeza ajudou, porque, para você ter uma ideia, quando eu fazia o meu estágio do curso de Direito, foi trabalhando.
Porque quando eu fui trabalhar na prefeitura, trabalhei no gabinete do prefeito e na procuradoria jurídica do município. E eu fazia o curso de Direito. Então, aquilo que eu estudava na faculdade, Direito Administrativo, Direito Constitucional, enfim, uma série de questões eu via na prática do dia a dia, né? Então, eu via, lá, Estatuto da Cidade, o que é isso? Não, eu via na faculdade, mas eu via na prática ali, no meu dia a dia. O Código de Obras do município. Né? Se você pegar e eleger e é representante da população, não estou dizendo que não é bom isso, mas assim, se você pega e... vou votar naquele camarada porque ele é bonito. Né? Fernando Collor de Mello, as mulheradas votaram no Collor, né? Vou votar porque ele é bonitinho, coisa nada, ele é o cara... Tá, mas tá bom. Pode ser que quando ele entrar lá, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que correr, ele vai ter que aprender tudo isso. Mas o que acontece? Perguntar para ele o que é o Estatuto da Cidade, não vai saber, né? O que é um código de obra, um código de postura, o que é um plano diretor. Então, a vantagem nossa, porque nós entramos já conhecendo toda essa questão e lá debater, enfim, nós estamos, por exemplo, estudando hoje de volta para a questão da revisão do plano diretor. Então, os vereadores que entraram no ano passado, por exemplo, alguns novos, eu entendo que pode ter até alguma dificuldade entender, mas tem a questão que muita gente critica, William, questão, por exemplo, esse dia atrás eu estive conversando com uma pessoa sobre isso, a pessoa falou assim, porque tem assessor, porque não sei o que. Eu falei, não, para lá, assessor, aí depende do vereador. Por quê? Se eu pegar um assessor para trabalhar comigo, só porque ele fez campanha para mim, mas ele é não sabe nada, azar é meu. Sim. Meu mandato vai pro buraco. Então, o que é a dificuldade do político que quer fazer carreira, muitas vezes, né? Ele pega e fala o seguinte, cara, você é um cara bom do voto, cara. Você é um presidente de uma associação, lá o cara conhece todo mundo na redondeza, o cara vai atrair uns 400 votos para mim. Vou chamar ele para fazer campanha comigo. Você faz campanha para mim? Aí o camarada olha para você e fala assim, o que você me dá em troca? O Brasil não vai pra frente por causa disso, né? O que você me dá em troca? Fala, eu queria que você fizesse. Não, eu só... Aí, então, tá bom, se eu ganhar a eleição, você vai trabalhar comigo. Cara, agora sim. O cara faz, né? Só que esse mesmo papinho, ele promete pros 10. O cara que promete pra você, ele promete pra 10. Eu vi em mandatos passados, não nesse nosso agora. O pessoal que entrou agora são um pessoal bem mais, assim, analisando, assim. Eu não acompanho no dia a dia a particularidade de cada um, a gente vê eles lá e sabe que eu acredito que não faziam desse tipo, porque eu não vi escândalos. Aconteceu no passado, eu vi assim, gente batendo porta de vereador, assim, você é vagabundo. Prometeu, não cumpriu. Por quê? O cara saiu fazer campanha cidade, prometeu cargo para um, cargo para outro, cargo para outro, não consegue. Não consegue. Aí coloca lá essa pessoa que falou para você, o camarada tem um certo conhecimento na cidade, 300, 400 votos para angariar para ele, e daí não consegue se livrar Não, tá bom, você vai trabalhar comigo, porque se existe algo no meio da política que ele é muito conceituado, é a palavra. Se você for um político de palavra, você falou, você vai. Se você prometeu errado, cumpra. Porque senão o camarada vai lá e arrebenta e sai contando pra todo mundo aquele mentiroso, né? Então, a diferenciação dos políticos. Mas quando o camarada falou, então você vai, aí coloca lá, porque o cara tem voto, mas não sabe nada. Pois O cara não entende nada. Então, eu até falava pra uma pessoa que estava criticando os assessores. Eu falei, não, veja bem. Porque o fulano lá de tal cidade. Fala de outra cidade, né? De outra cidade, o cara... Eu falei, ei, mas e o assessor? Não, porque o assessor dele... Eu falei, não, mas aí que tá. Se ele não tem uma formação, Jonathan, profunda na área, ele tem... Por exemplo, a nossa Câmara, nós temos direito a 2 assessores, né? Então, eu teria que... Por exemplo, eu graças a Deus, eu tenho essa oportunidade. Graças a Deus, eu estudei, né? Enfim. Então, mas se o camarada entrou lá e ele não tem a formação, não tem problema. Então, ele pega alguém com formação para trabalhar junto. Pois é, Legal. Pronto, vai auxiliar. Vocês entrevistaram o Clécius aqui. Sim. Né? O Clécius, quem trabalha com o Clécius de assessor, ele tem um advogado junto com ele. Você falou gente boa, um cara, nota 10. O que acontece? Vai dar respaldo para ele. Então, existe. Eu trabalhei com um vereador, era muito legal, ele era professor. E um cara muito sério na cidade, uma pessoa bem conceituada, né? Aí, quando eu trabalhei com ele, nós éramos... Aquele tempo era 3 assessor, era muito mesmo, né? Mas assim, eu fazia a questão jurídica, os projetos era eu que fazia, eram os requerimentos, enfim, toda a questão jurídica. Tinha um jornalista junto, então a mídia dele já naquele tempo era muito boa,
porque ele tinha, né? Nós estávamos desenvolvendo essa questão de divulgação na internet, coisa mas ele já tinha, o camarada já fazia informativo, fazia jornalista. Então, o mandato dele foi um mandato, assim, muito bom, muito legal. Por quê? Porque ele tinha esse respaldo. Então, se você não tem... E aí, acontece em outras câmaras aí, que o pessoal pega e fala, vamos lá na câmara tal, que não tem assessor, Cara, tem uma câmara Redondeza, não vou falar, lá em Madeirópolis, eu costumo dizer, lá em Madeirópolis, né? Assim, cara, é triste. Porque daí acontece, tem um advogado, a Câmara tem um advogado, vamos dizer assim, 1 ou 2 advogados. Só que eles prestam serviço para todo mundo. Então, e daí tem aquelas rusguinhas dentro das câmaras, porque todo mundo não pensa de um jeito, pensa de outro, coisa nada. Daí, só que às vezes o camarada, ele vai mais com a tua cara, Jonathan, né? Aí o cara chega lá e fala, não, esse projeto não posso mandar, né? Inconstitucional, mas se fosse outro que tivesse apresentado, ele... Aí o que acontece? Tinha um conhecido meu, uma pessoa que eu até gosto muito, mas muito simples. O que acontecia? Ele trazia, eu não estava como vereador, ele trazia os projetos para eu ler. Ele trouxe, não sempre, mas ele trouxe umas 2, 3 vezes o projeto. Ele era o vereador, eu não era vereador aqui, eu trabalhava na prefeitura. Ele trazia o projeto e falava assim, Marquinho, lê para mim. Vereador, lê para mim esse projeto. Eu falei, mas, não, lê. Daí eu fui lendo e falei, se você votar sim, vai acontecer isso. E ele não. Se eu votar, não, o que vai acontecer? Ele falou, não, se você votar sim. Ele não conseguia entender. Ele olhou para mim e falou assim, mas sabe o que é o problema desses projetos de lei? Eu falei, o quê? É muito linguagem jurídica. Eu falei, pô, mas não. Filho, então você tem que pedir os betos. Mas por quê? Ele não tinha assessor. Ele é uma pessoa popular, é uma pessoa bem vista perante a comunidade. Com um assessor, ele faria muito pela comunidade. Por quê? Porque ele tem representatividade, tem o respeito, mas não tem conhecimento técnico. Então, se tivesse um assessor, e lá eles não têm nenhum, se tivesse um assessor, o mandato dele seria 10. Filé, porque é um cara honesto, é um cara decente, é uma pessoa, mas não tem conhecimento técnico. Então, eu falo, deveriam ter assessor. Mas se você for nessa cidade e falar hoje, presidente da Câmara deles lá, fala assim, pessoal, vamos criar o cargo de assessor na Câmara. Temos tantos vereadores aqui na cidade. Vamos criar o cargo de assessor. A população vai matar o presidente. Porque eles são contra assessor. São contra os assessores. Porque é um cabide de emprego. Porque não sei o quê. Mas não entende que seria crescimento para a cidade. Se fosse usado de modo correto. De modo correto. Aquilo que eu falei. Agora, se tem, por exemplo, vereador, enfim, aqui em outros lugares, que coloca o assessor lá só porque o cara fez campanha com ele, só porque o cara andou com ele para lá e para cá, só não tem competência para ser, o mandato do cara vai afundar. Às vezes é até essa questão, né? Às vezes a pessoa vê o assessor como uma pessoa que ajudou na campanha e não usa... na verdade, pensa dessa forma. E não usa como a forma que deveria ser usada, que é essa parte técnica, né? Agora, o que acontece? Não quer dizer que o camarada vai ajudar na campanha mesmo, não. Quem trabalha comigo ajudou eu na campanha. É claro que sim, né? Mas o que acontece? Mas não é porque ajudou na campanha que eu sou obrigado a colocar lá, que eu tenho que ver. Então, por exemplo, o menino que trabalha comigo hoje, ele conhece muito dentro da prefeitura, trabalhou na prefeitura também, conhece os caminhos lá, sabe como funciona a secretaria, sabe tudo. Às vezes eu peço para ele, até alguém ligou para ele e falou assim, ei, Guto trabalha comigo, dá um abraço pro Guto se você estiver assistindo, né? Ele falou assim, Guto, eu queria o telefone do Marquinho. Eu falei, legal, né? Daí ele mandou pra mim, né? Mandei o telefone teu pra pessoa lá, falou que vai entrar em contato. Eu entendi. Eu falei, tá. Mas sabe quem? Não, sossegado. Só que hoje eu não tô na cidade, né? Então é o seguinte, liga pro Guto, ele vai resolver. É pra isso, né? É pra isso, porque é o braço da gente, né? Sim. E realmente a gente dava risada. Pô, se eu tivesse falado com você já na primeira vez, né? Já tinha resolvido. Só que, claro, quando ele chega lá, ele vai chegar em nome, vim aqui porque o Marquinhos pediu, né? Então tem um mandato, enfim, é diferente. Mas é aquela questão, você colocar pessoas, é bom para a cidade, você colocar pessoas competentes, colocar pessoas que realmente saibam. Não quer dizer que o camarada não vai aprender, porque às vezes o camarada leva umas pancadas, né? Por exemplo, nós tivemos vereadores novos que entraram no mandato passado, pessoas com vontade, pessoas querendo aprender, pessoas querendo, e como diz, cara, sendo honesto, tendo boas intenções, não se vendendo a troco de carguinhos, isso já é uma grande coisa. Então já está um bom caminho andado. Que aulão de política, hein, Jonathan? Viu só, Will? E nós achamos que nós ia contar essa piada, né?
Que aulão. Se fosse pra vender esse curso aí, é uns 300 mil reais. Ah, não, vamos fazer aquele... Viu que agora tá chegando uns cursos na internet que fala assim, as 3 primeiras aulas grátis. Aí você vai... Eu fiz uns cursos desses dias, sabe? Fazendo assim. Aí eu falo assim, porque daí tem uma questão assim que... Só que essa vai ser lá no intensivão. Né? E você pode já fazer a sua inscrição, né? Você vai ter a inscrição, não sei quantos mil, né? As 3 aulas, na verdade, é só uma... tipo, pra deixar um gostinho, É uma né? propaganda. É uma propaganda. Mas você vai ver o que vai realmente acontecer lá no curso. Lá no intensivo. Arrasta pra cima. É desse tipo. Mas é muito legal, ele assim, eu gosto muito, assim, sabe, de colocar essas questões quando a gente usa as oportunidades, até porque você desmistifica muita coisa. Sim, você desmistifica. Quando a gente vai na rádio, por exemplo, às vezes, aí você já atrás encontrei o camarada, não, o dia que você foi na rádio, coisa nada, você colocou algumas questões, eu falei, tá, mas são questões que às vezes a população complica. Né? Nós, quando digo população, digo nós, não estou criando uma separação, não é isso. Somos nós somos representantes da população. Então, o que eu digo? Que é preocupante quando você vê que a população fala, são tudo um bando de... Porque é o seguinte, quem está... E tem gente que vai ouvir aqui e não vai concordar. Porque quem sabe vai servir a carapuça. Né? Porque... Quem está na Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores representa a população, proporcionalmente. A Câmara dos Deputados representa... Então, o que acontece? Quando você vê... tem pessoas que estão lá que são despreparadas. Porque grande parte da nossa população é despreparada também. Então, eles estão representando... porque tem um povo lá que é ladrão. Porque tem uma parte que é ladrão também. Sim. Você está dizendo que eu roubei? Tá, você não roubou a mala de dinheiro do deputado federal. Mas o dia que passou no guarda rodoviário. Aí, ó. Da multinha. O dia que você foi no mercado e deram a menina do mercado... E já reparou? E eu digo assim, que às vezes até coisa por Deus. Que a gente que vai na igreja, fala tanto de Deus, e ora, e reza e tá. E Deus coloca algumas questões na vida da gente. Deus permite para ver se realmente você... Pra te testar, né? Pesquise com as pessoas que você conhece. Quantas pessoas já receberam o troco errado no supermercado? Os mercados estão muito ruins, né? Então, não sabe, você coloca já não sabe fazer conta, né? Não é. Eu vejo assim que é permissão de Deus. Porque o que acontece? Quando ele te dá um troco, te dá lá errado 10 reais, cara, se você viu que você tá levando 10 que não é teu, mas é só 10. A Bíblia diz, se eu for fiel no pouco, Deus me confiará mais. Se você não é fiel no 10, imagine se alguém jogasse 1 milhão pra você. Puta vida, você acha que não pega? Pega na hora. Então, assim, e aí nesse mundo da política, é muito fácil acontecer esse tipo de coisa, sabe? Assim, eu tive uma experiência uma vez com uma questão aí, assim, que o camarada, não vou entrar em detalhes, porque, né? Mas o camarada chegou assim, me jogou um massa, assim, sabe? Falei, o quê? Não, porque não sei o quê. Eu falei assim, opa, guarda esse troço agora. Não, mas isso daí é só um... Olha, eu não queria te ofender. Eu falei, já ofendeu. E vamos. Mas eu fiquei tão ofendido com aquilo, porque eu sempre fui da seguinte opinião, assim, não era quando era vereador, era outra função que eu exercia aí no meio da administração, no meio de política. Aí eu fiquei tão... Porque eu falava assim, poxa, nunca ninguém vai vir com esse tipo de coisa porque eu não dou lado. Eu nunca dei lado. E foi uma única vez. Mas os camaradas tentaram. Tentaram te subornar. Tentaram, né? Falaram, vai que cola. Nunca ninguém tentou, né? Vai que cola. E o que mais me doeu, cara, é que era um camarada de igreja. Era um camarada, assim, que quando ele ia lá falar no dia a dia, ele falava... sabe? Só coisa certa. Sim, e daí, pô, não, mas eu... cara, deixa pra lá, vamos... Esquece, acabou. Só que foi pra nunca mais. Só que daí, a coisa, como diz... Imaginou se lá atrás eu tivesse aceitado alguma coisa, um dia eu tô na Câmara, na tribuna, porque veja bem, e aparece o cara na porta. Né? Então, assim... Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente para... eu vi uma história, estava falando sobre o troco errado, né? Eu li uma vez num livro o cara que foi no ônibus, né? O cara pegou e ele recebeu o troco errado no ônibus e daí chegou, ele contou e olhou, de repente ele pegou e foi e entregou o troco pro bilheteiro lá, né? O bilheteiro deu uma risadinha. Ele falou assim, por que você tá dando risada?
eu vi que eu dei errado. mas então por que você deu errado? Eu falei assim, é que eu vou lá na igreja e vejo você pregar todo domingo. Nossa, Aí eu queria ver se você era verdade mesmo. Ele queria testar o cara. Testou, cara. Deu troco a mais e ficou sondandinho lá, assim, né? Olha só, né, cara? Não, e assim, às vezes, esses testes, né, acontecem muito no dia a dia. Né, tava falando pra você sobre a questão da internet, coisa lá. Então tem pessoas que às vezes testam a gente por ali também, né? Joga uma coisa. Por isso que eu digo, fake eu não respondo. Mas quando é pessoas eu respondo, ela tem o direito da resposta. Ela pode estar revoltada da vida, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Fala dos políticos, porque às vezes tem algo que aconteceu lá. Às vezes joga todo mundo na lata, não pode jogar. Então eu sou sempre bem educado, respeitoso ali. Meu filho mandou uma mensagem pra mim essa noite e falou assim, ô pai, você tem paciência. Eu vi uma resposta que eu dei na internet e fui explicando, sabe? Falei assim, olha, porque daí aconteceu. Eles estão debatendo aí uma obra aqui na cidade, na rodovia, né? Aí veio um deputado aqui, eu fui lá e falei, ó, a obra foi anunciada, mas eu quero que você grave um vídeo comigo dizendo. Por quê? A palavra compromete, William. Né? A partir do momento... Eu fazia panfletinho. Não sei se alguém lia, Jonathan, os panfletinhos que eu fiz. Eu fiz jornalzinho na época da campanha. Jornalzinho escrito assim. E eu entreguei de casa em casa. O jornalzinho me comprometeu. Ninguém pode ter lido, mas eu li. Eu entreguei. Esse jornalzinho, pra você ter uma ideia, no meu gabinete ele tá num quadro. Tá feito um quadro. Se alguém um dia chegar com alguma coisa diferente daquilo que tá ali, eu falo pra eles mesmo. Eu falo assim, ó, não posso. Tá ali comprometido. Tá ali, ó, me comprometi, entreguei nas casas das pessoas. Não sei se as pessoas leram, mas eu entreguei lá e eu me comprometi. Né? Então, a partir do momento que você fala, por isso que é parlamento. Né? Então, tem gente que fala assim, mas o... Exatamente. Mas tem um cara que foi lá, e o Tiririca foi eleito e nunca falou, né? Falou uma vez só, ele falou que não ia mais e de repente voltou, né? Mas assim... Por quê? Que tem muita gente que não fala, não se expõe, porque não quer se comprometer. Né? Então, eu acho legal ali quando tem debate na Câmara. A gente não concorda com tudo, sabe? Então, de repente, vai lá o fulano, mas é legal. Ele está defendendo o ponto de vista dele. Sim. Outro vai lá. Daí tem época que é bom também não falar. Tem época que você tem que também ficar ali, né? Segurando, discernindo, mas vamos. Então, quando tem debate, eu acho legal, quando tem... Porque nós estamos nos comprometendo com a população. Por momento que nós falamos, por momento que nós nos expomos, nós estamos nos comprometendo. Então, quando eu pedi pro deputado para gravar um vídeo, ele se comprometeu. Saiu ele falando a determinada obra vai sair porque nós escorrimos, porque vocês pediram, porque eu fui umas 3, 4 vezes para Curitiba cobrar eles que isso acontecesse, uma obra aí na rodovia, né? Aí teve gente que entrou lá e falou assim, só falou isso porque é ano de eleição, porque não sei o que, porque se não fosse, detonou. Eu falei, filho, né, carinhosamente, ó, fulano e tal, boa tarde, quero falar para você o seguinte, no Brasil, a cada 2 anos tem eleição. Então é complicado se nós levar o debate por esse caminho, porque todo ano ou é ano de véspera de eleição, ou é ano de eleição. Então, se esse ano o camarada está falando que vai acontecer coisa de ano de eleição e não sair, e eu ano que vem ir atrás deles de novo, eles falarem que vão sair, é só por causa da eleição, porque já é véspera da outra eleição. Então é muito complicado. E no serviço público a burocracia é muito grande. Hoje eu estava vendo o Facebook, ele faz a gente relembrar as coisas, né? Ontem fez 1 ano que nós, através da emenda parlamentar, a gente conseguiu trazer, por exemplo, para Telêmaco, 2 veículos para o asilo, através da emenda parlamentar. Veio a emenda, o município fez, imagina, tem que fazer licitação, tem que emplacar, tem que não sei o que. Então, para que esses veículos chegassem no asilo, hoje estão lá, serviço do asilo. Rapaz, demorou uns 2 anos. Porque daí a gente mandou pedido pro deputado, o deputado pegou e colocou a emenda, daí vai pro ministério não sei o que, libera o dinheiro não vem. Né? A turma pensa que a gente vai lá em Curitiba, né? Já vem passear. E traz assim no bolso o dinheiro. Não, tá aqui, ó, tá aqui o chacão. Só comprar, vamos chegar com o carro. Não, esse dinheiro ele vai do fundo, por exemplo, nacional lá da questão da assistência social para o fundo municipal da assistência social. É muito, que daí né? Que daí faz a licitação, que demora não sei quantos dias. E daí tem que ter prazo de recurso. E aí, se ninguém recorrer, ganhou. Aí tem o tempo para entregar o carro. Daí era um carro adaptado. Então tem aquele de levar, por exemplo, a cadeira de rodas, assim, sabe? Bem legal. Aí, não, mas ele tem que adaptar, daí vem. Daí o carro tava parado lá, fazia alguns meses. Que carro? Não, mas que não pode entregar o carro enquanto não ter seguro. Nossa. Né? Não, daí fizeram o seguro. Por que o carro tá parado? Não, tem os adesivos. Porque daí quando você encontra o carro, tem adesivo do município, adesivo do fundo não sei o quê, adesivo não sei do quê, adesivo. E tudo obrigado por lei.
Aham. Então tá na lei, ó. Os carros que forem, né? Vai ter que ter adesivo desse, adesivo daquilo. Então, quando Senão não sai. Senão não sai. Então, 2 anos, mais ou menos, demorar. Então, a questão da melhoria na rodovia, se não sair esse ano, e o ano que vem, vamos falar assim, sabe porque é véspera da eleição. E se sair em 2000, vamos supor, né? Eu acredito Porque que vai ser. é véspera de Porque é eleição. véspera da eleição, não, porque é eleição, porque vocês estão atrás de voto. Pô, é complicado. Não, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Que aulão. É isso aí, né, Jonas? Então, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, vamos agradecer os nossos parceiros aí que faz esse podcast acontecer com a gente. Agradecer aí a galera da AS Sonorização pelo apoio, pela parceria de sempre. Agradecer também a Feeling Design, se você precisa de monitoramento, artes para redes sociais, eventos, é com a Feeling Design. Agradecer também a galera do Mercado Gomes, que fica lá na rua Carmo da Mata, no Jardim Itália. Você encontra o Mercado Gomes. E também agradecer aquele aplicativo, né, Will? O Ai Que Fome. O Ai Que Fome. O QR Code está na tela, você pode escanear, ir direto para o aplicativo e usar o nosso cupom, que é o Versal90. Quanto mais você usar, mais cupom a gente pode trazer para vocês. Isso aí. Usem bastante. E aí você pode pedir aquele Ike e com desconto e uma comida top. Demais. E agradecer vocês que ficaram até o final com a gente. Se você não se inscreveu, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like e continua acompanhando a gente aí, que futuramente com certeza vai ter outros convidados que também vão ter esse aulão que a gente teve hoje, né? Aulão, cara. Queríamos agradecer você, Marquinhos. Você quer deixar aí tuas redes sociais, uma forma de contato? Então, William, nas redes sociais eu tenho o vereador Marquinho no Instagram e tenho o vereador Marquinho também no Facebook. Eu tenho um Instagram lá que não é do vereador, já vou explicar, porque assim... Eu ia fazer essa pergunta, eu ia perguntar que história é essa, Marquinhos? Eu imaginei, eu tava esperando a pergunta. Porque o que acontece, William? Semana passada eu assisti o Classes aqui, né? E cada um tem um pensamento. O Classes é um cara bacana também, tranquilo, né? E ele falou, não, eu coloco tudo na minha página lá, né? Tudo da família, depende. Não, legal o jeito dele, né? Cada um tem uma sistemática. Eu já fiz diferente, né? Eu tenho o Instagram do vereador. Certo. Então, quando você entrar ali, vai ter só sobre o vereador. Então, ali até deixa, tu pode xingar bastante, né? Pode falar o que quiser, pode reclamar, coisa. Daí tenho o meu Facebook, eu coloco as coisas da igreja, coloco as coisas da minha família, coloco as coisas que é o meu ali, né? Então, ali, claro, que eu trago as coisas do vereador pra lá também. E tem o Instagram do vereador. Então, ali você só vai ver notícias do vereador. Foi lá em tal lugar, aconteceu tal evento, tá. E daí eu tenho um Instagram que eu criei alguns dias atrás, que é de mágica, né? Então porque daí o meu assessor falou assim, por que você tá ficando louco? Pô, o que vão falar de você? Eu falei, não, Guto. Ó, Guto, você calma, Guto. Guto, tem que... Porque é o seguinte, o Jonathan me conhece há muito tempo. O que é o problema nosso, William? Quando você põe a tua vida, a vida pública, é algo maçante algumas vezes. Sabe? É algo maçante porque é o seguinte, você perde a tua liberdade muitas vezes, né? Então, uma coisa é eu tá lá jogando bola, tranquilo, e de repente eu brigo no campo de bola lá, com os camaradas lá, se é qualquer um que briga... Quem brigou? Mas se o vereador brigou, alguém filmou e colocou na internet... Nossa, tá lascado. Né? Teve um vereador, por exemplo, aqui numa cidade, ele foi, se eu não me engano, ele foi caçado no Brasil. O que é? Ó, olha a brincadeira dele. E estavam filmando. Na época que começou o Covid, mas era brincadeira, você vê que era brincadeira do cara. Era a época do Covid, aí ele estava numa festinha junina, com a família dele, né? Aí ele falou assim, olha o Covid, é mentira. Por causa disso... Filmaram, ele estava desdenhando da vacina. Mas era brincadeira dele, não era assim. Mas o camarada filmaram, colocaram... Fora de contexto. É muito complicado, né? Então, o que acontece? Daí eu falei assim, não, vou criar um Instagram diferente, que é para mim fazer as minhas loucuras, né? Mais tranquilidade. Então, daí eu criei um que é de mágica. Então, vocês entram lá, que é de mágica. Você faz mágica também? Algumas. Eu até pensei em trazer alguma coisa aqui para fazer, mas cara. deixa pra lá. Mas na próxima você vai trazer, então. Na próxima eu trago. Mas o que acontece? Só que lá não tem muito ainda, porque eu criei faz poucos dias, sabe? E daí, não, eu criei até o TikTok esses dias, né? Eu queria saber. Até para medir, porque o que acontece? Esses dias atrás eu vi uma crítica de alguém, até da igreja também. Eu sempre coloco a questão da igreja, porque eu trabalho da gente na igreja também. Daí a pessoa falava assim, então já se viu, porque no meu tempo, não sei o quê, sabe? Critica. Eu falei, não, mas é o seguinte, você tem que estar nesses lugares para levar a tua mensagem também, né? Você tem que ir. Então, aí o que aconteceu? Lá eu criei para me ver a repercussão, como que é.
Até que teve, cara, daí teve um lá que eu coloquei uma magiquinha, lá teve, sei lá, mais de 6 mil visualizações. Coisa. Ela falou, fiquei faceira, né? Né, já tá bastante, mas é coisinha simples. Mas é só colocar, só porque eu vi algumas crianças, eu fui a alguns encontros, retiros, que eu fiz com algumas crianças, algumas mágicas, assim, sabe? Aquela da moeda lá que morde, a moeda, coisa. Então eu ficava, ô tio. Faz a mágica. Faz de novo, coisa arada, né? Então eu tô colocando lá pra entrarem lá e verem. Que legal, então, cara. É coisa simplesinho, mas tá legalzinho lá. Legal. Agora faz dia que eu não faço, vou ter que fazer esse dia. Faça mais, eu vou seguir lá. Vai lá, então. Eu ia deixar essa pro final mesmo. Mas não tem nada a ver, né? Senão o cara já fala, pô, mas esse aqui é o vereador. É mágico? É mágico ou é vereador? Não, mas é legal, cara. Legal demais. Então é isso aí. Obrigado, Marquinhos, pelo tempo aí, pela disponibilidade, tá participando com nós. Foi um papo muito da hora. Seja bem-vindo novamente quando precisar. Não, mas nós que agradecemos a você, Jonas, agradecemos a você, William, também. E estamos sempre à disposição. Estamos aí, qualquer dúvida que vocês tiverem do mandato nosso também, estamos à disposição. Se quiserem lá visitar a gente na Câmara também para conhecer a Câmara, conhecer como que funciona lá, o plenário, como que funciona, enfim. É algo interessante, vocês que estão lidando com as pessoas aí diretamente. Legal. Aí, é algo interessante para vocês saberem. Às vezes tem uma visão, né? Tem gente que fala assim, sabe, por exemplo, você só tem mordomia. Não, se você vê a minha salinha era onde era o cafezinho, até esse tempo atrás. É bem pequenininho assim, mas que eu tenho lá, tem o pessoalzinho que trabalha comigo lá, estão sempre de braços abertos esperando, e para entender um pouquinho, desmistificar um pouco toda essa coisa também. Legal. Com certeza. Vamos lá qualquer dia. Vamos sim, vamos. Valeu, galera. Valeu, então, galera. até semana mais. que vem. Tchau.